É preciso criticá-los e reinventá-los, né? Mas esses princípios são válidos. A relação, então, entre trabalho e educação está muito complexa hoje. Eu estou aqui me colocando assim à disposição para um debate mesmo, porque me parece que não há verdades definitivas. Por exemplo, nessa relação hoje com as tecnologias. Eu gosto muito das tecnologias, desde criancinha, quando lá na roça eu inventava uma rodinha assim, lá no meu município, e pegava no final de um pauzinho com um aramezinho e fazia vocês não conhecem talvez isso, né? E fazia minha tecnologia, fazia a roda andar com os pauzinhos e tal. Essa é uma tecnologia, como um lápis é uma tecnologia. Mas essas novas tecnologias da informação, elas trouxeram um espaço novo para a educação, porque a informática hoje é como a teologia na Idade Média. Ela está em todo lugar. Ela está em todas as ciências, as artes, em tudo. Então, nós não podemos mais prescindir do meio digital, do meio tecnológico. Então, esse é o espaço, inclusive, que vocês trabalham. E é um espaço que é extremamente importante hoje para a emancipação. A tecnologia tem que estar ao lado da emancipação e não ao lado da submissão, né? Então, esse novo contexto é um contexto em que parece que há uma espécie até de consenso. Se vocês pensarem um pouco, hoje em dia ninguém é contra a formação geral dos trabalhadores. Todo mundo é a favor da polivalência, todo mundo tem que ser polivalente, tem que saber interpretar as informações, ter capacidade para resolver problemas, trabalhar em equipe, expressar demandas, ser autônomo, etc, etc, etc. É um discurso que parece que está uniforme. Eu me pergunto, toda vez que há um consenso, alguma coisa pode estar errada, né? Quando todo mundo acredita na mesma coisa. Aí, empresários, trabalhadores, né? Eu acho que a diferença está na concepção de educação, de formação geral. Qual é a perspectiva nossa dessa formação? Somos todos a favor da formação geral, mas que tipo de formação? Que tipo de qualidade? É a qualidade total ou é a qualidade social que a gente quer? Né? Então, é aí que nós nos distinguimos nessa questão, da questão dos fins, né? Eu acho muito estranho que nesse mundo, não é só no Brasil, se invista tanto na avaliação. Hoje conseguimos avaliar com uma perfeição incrível. Nunca, na minha época, que comecei lá em 62 como professor de matemática, estaria imaginando que tivessem testes tão aproximados do real. Só que ninguém pergunta por que estamos avaliando. A favor de quem, contra quem? Né? Qual é a finalidade, não da avaliação, daquilo que estamos aprendendo? Parece que uma questão resolvida, a questão da finalidade do que conhecemos. Não se coloca em questão o saber. Já se parte da ideia que o saber é emancipatório todo ele e que basta saber. Não. É preciso, o Paulo Freire colocaria a questão, a Unesco, por exemplo, fala, eu concordo inteiramente, que nós temos que aprender a aprender, né? no relatório último dela, os 4 saberes necessários à educação do futuro, né? Aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Mas eu me perguntaria, e cadê a pergunta, aprender por quê? Né? Por quê? Parece que ele supõe que já está resolvida a questão política da educação. E depois de Paulo Freire, a gente não pode mais dizer que a educação seja neutra. Não há educação neutra. Então, essa questão é fundamental. Para mim, ela é fundamental. Então, concordamos com o trabalhador polivalente, todos, mas precisamos dizer de que tipo de trabalhador. Não é o utilitarista, tecnicista, bancário que a gente quer formar. Quer dizer, eu li há 2 semanas atrás a revista Veja, publicou uma matéria do IOSP, não sei se vocês conhecem, 3 páginas, e eu fiquei indignado. A matéria
deixa eu ver se eu trouxe aqui o nome, em algum lugar, tá? Mas a matéria diz é o seguinte, no texto meu que eu produzi, está lá. A educação no Brasil vai mal porque os professores são utópicos. A qualidade da educação está caindo, porque são muito idealistas. Eu mandaria, se a Veja publicasse o que a gente manda, mas ela escolhe, eu mandaria dizendo o seguinte: meu bem, se alguma qualidade ainda existe na educação brasileira, é graças ao idealismo do professor. E não à utopia. Né? Ao contrário do que a revista Veja, a gente tem que dizer que somos utópicos, sim, e queremos a utopia. Porque a essência do neoliberalismo está na página 15 do livro Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que eu sei até quase de cor, porque eu elaborei junto com ele aos títulos, que não tinha título nenhum, nem título do autor, nem título do livro tinha. Ele escreveu tudo sem títulos, intertítulos. Então ele disse, a essência da concepção neoliberal é a negação do sonho e da utopia. Essa é a essência. É negar o sonho e a utopia. Como se esse fosse o único mundo possível. E não existisse outra possibilidade de outro mundo e outra educação. Então, por isso eu chamo um pouco a atenção de coisas que às vezes nós caímos nas armadilhas neoliberais. Porque esquecemos o foco, que é a causa que nos une. O objetivo, o fim. Por exemplo, hoje se debate muito o local da escola, o local da educação. Se é na escola ou fora dela. Né? Se é escolar, a educação escolar versus a educação não escolar. A modalidade da educação, se ela deve ser presencial ou à distância. Se a educação deve ser formal, não formal, informal, profissional, acadêmica, etc, etc. Não caiamos nessas dicotomias e vamos à causa. A favor de quem, contra quem você educa. Essa é a questão principal. Não podemos nos desviar para questões secundárias. São questões importantes, não estou dizendo que a gente deva discutir, etc. Vamos em frente. Mas a ideia fundamental é não perder de vista a favor de quem estamos fazendo. Né? Quando o Lenin, em 1919, instaurou pela primeira vez no mundo um grande sistema de educação à distância, foi o primeiro grande sistema. Eu tive a felicidade de ir a Moscou e ver na Universidade de Moscou em 1976. Passei um mês lá e ver que a Universidade de Moscou naquela época tinha 600 mil alunos, 300 mil à distância e 300 mil presenciais. Mas era cobrado, era tão bom o ensino à distância da Universidade de Moscou quanto o presencial, porque havia provas presenciais, havia o tempo todo acompanhamento. O Lenin, claro, não tinha internet, né? Mas ele definiu, o Gaudêncio lembra bem, ele definiu o socialismo como eletricidade mais sovietes. Conselhos sovietes, mais eletricidade, mais tecnologia. Eu achei a melhor definição de socialismo que eu já encontrei, foi a do Lenin, que mostra o progresso. O socialismo tem que estar avançado, tem que ser a ponta da sociedade, né? É sempre o que está mais avançado. Então, ele foi o grande inventor da educação à distância. Mas precisamos saber de que educação à distância estamos falando. O importante é perguntar, não sobre a tecnologia, é perguntar para quem você está fazendo, a favor de quem e contra quem. É um debate que vocês provavelmente não concordam com tudo que estou dizendo. Mas, enfim, eu gostaria de dizer, nós não podemos perder o foco, porque o neoliberalismo, eu sou especialista em roubar as nossas palavras, autonomia, sustentabilidade, né? E transformá-las, esvaziá-las de conteúdos transformadores e devolvê-las para o povo, esvaziadas. E nós não podemos renunciar às nossas palavras, liberdade, autonomia, sustentabilidade, só porque eles estão usando numa visão autoritária e conservadora, personal, né? Então, uma outra nota que eu deixei aqui nas minhas anotações é que eu acho o seguinte: não há nenhuma política que interesse aos trabalhadores se não for feita, elaborada com os trabalhadores. Então, essas políticas todas nós temos
de educação profissional e tecnológica, temos que ter a participação, reivindicar, estar sempre presente. Eu acho que um fórum como esse, é esse o espaço da gente botar a nossa voz a favor daquela concepção de educação profissional e tecnológica que queremos, né? Então, é um espaço importante. O tempo é curto, eu queria falar um pouco da relação entre empresa e escola, educação e escola. Só quero deixar apenas apontado uma tese. Não dá para transpor para dentro da escola os critérios de rentabilidade e lucro que estão dentro da empresa. Hoje existe uma crise da educação que é mundial, não é só brasileira. Mas nós temos aqui uma crise da relação professor-aluno que se tornou muito tensa. Muito tensa. Por quê? Porque essa relação transportou para dentro da sala de aula critérios de rentabilidade, eficiência e lucro que são próprios da empresa capitalista, esvaziando o papel do professor de ser autor, né, junto com o seu aluno, né? Então, tirando a alma do professor. E isso cria enorme sofrimento para o professor, que ele não foi para isso que ele escolheu a profissão, para ser repetidor, né, como uma máquina, né? Então, numa perspectiva emancipatória, educação e trabalho, tem que formar sujeitos pensantes, autogovernantes, né? Tem um educador argentino que eu gosto muito, Tamaritti, José Tamaritti, que escreveu um livro traduzido, nós traduzimos no Instituto Paulo Freire, chamado Educar o Soberano, tá? Publicado pela editora